trazendo o tom do que foi esse super rápido encontro. Foi mesmo um encontro ali de 30 segundos, o próprio presidente americano relatou isso, foi muito rápido mesmo. E nessa conversa, me parece até que Lula foi pego um pouco de surpresa. Ele tinha saído do palco, o Trump estava ali numa sala reservada acompanhando o discurso do presidente Lula. E é claro, né, os dois se encontraram e veio esse convite, né, do partido do presidente americano de que o encontro ocorresse na semana que vem. As fontes no Planalto estão confirmando que houve mesmo essa conversa, que foi muito rápido e foi exatamente como o presidente americano está relatando. Você acredita que em plena crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos, com tarifas pesadas e ataques contra o STF, quem estendeu a mão primeiro foi ninguém menos que Donald Trump? Pois é. Após o discurso de Lula na ONU, cheio de críticas à interferência americana na política brasileira, o ex-presidente republicano e atual presidente do Zeracostira se aproximou de Lula, deu um abraço rápido e disparou: "Nós precisamos conversar." Essa cena inesperada pegou diplomatas e observadores de surpresa e abriu caminho para um possível encontro histórico entre os dois líderes já na próxima semana. Lula concordou de imediato e, segundo relatos à imprensa, respondeu que também achava necessário abrir um canal de diálogo. E aqui eu já quero ouvir a sua opinião. Você acha que esse gesto de Trump é sinal de uma tentativa de distensão ou apenas uma jogada política para manter o Brasil sob pressão? Comenta aqui embaixo, porque esse encontro promete mexer muito com a política internacional e também com a nacional. Mas calma, o governo brasileiro não cria grandes expectativas de que esse encontro vá resolver a guerra comercial. A aposta é que Lula use a reunião para deixar claro, frente a frente com Trump, que o Palácio do Planalto não tem poder de interferir nas decisões do STF. Ou seja, que a condenação de Bolsonaro não é um ato político, mas fruto de um processo legal dentro da independência do judiciário brasileiro. Do lado americano, a tendência é que Trump reforce velhas exigências, redução da tarifa sobre o etanol e garantias de que seus interesses comerciais não sejam prejudicados. Já do lado brasileiro, a pressão vem do setor produtivo, que quer isenção para itens como café e carne bovina, fortemente impactados pelo tarifaço. E eu pergunto para você, será que esse abraço entre Lula e Trump pode realmente abrir espaço para um diálogo mais equilibrado? Ou é só teatro diplomático, sem chance de resultado prático? Para entender o peso desse gesto de Trump, a gente precisa voltar um pouco no tempo e lembrar como a relação entre Brasil e Estados Unidos chegou a esse nível de tensão. O estopim foi a condenação de Jair Bolsonaro pelo STF, que gerou 27 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Para Washington, especialmente sob o governo Trump, essa decisão foi vista como uma caça às bruxas política, e a resposta veio rápido: tarifas pesadíssimas sobre produtos brasileiros, sanções contra autoridades do judiciário, como Alexandre de Moraes, e até cancelamento de vistos. Além disso, o governo americano passou a atacar publicamente a independência do STF, dizendo que o tribunal teria ultrapassado seus limites. Do lado brasileiro, a reação foi firme. Lula defendeu abertamente o Supremo, ressaltou que Bolsonaro teve direito à defesa garantido e que as instituições do país estão sólidas. Em discursos recentes, ele acusou os Estados Unidos de agir com motivações políticas e disse que não iria aceitar ingerência externa nos assuntos internos do Brasil. E aí vem a pergunta que não quer calar: se o clima estava tão pesado, por que Trump decidiu se aproximar de Lula justamente agora? Há duas leituras possíveis. 1. Estratégia diplomática. Trump sabe que o Brasil é um parceiro comercial importante e não quer que a crise escale ao ponto de prejudicar os EUA também. 2. Pressão calculada. Ao abrir diálogo, Trump pode estar tentando manter Lula na mesa para forçá-lo a ceder em pontos econômicos como o etanol, sem precisar recuar nas sanções já aplicadas. E você, de que lado fica? Acredita que Trump busca uma saída real para a crise ou está apenas jogando duro para conseguir mais vantagens para os Isenua? Nos bastidores do Planalto, a ordem é clara: não criar falsas expectativas sobre esse encontro. A avaliação é que dificilmente Trump vai recuar do tarifaço contra os produtos brasileiros. Mesmo assim,
Lula vê na reunião uma oportunidade de ouro para esclarecer pontos sensíveis e, principalmente, mostrar que o Brasil não aceita ingerência estrangeira no seu judiciário. Segundo diplomatas brasileiros, a linha de Lula será repetir para Trump que o julgamento de Jair Bolsonaro foi conduzido dentro da lei com direito à ampla defesa e que o executivo não tem poder de interferir em decisões do STF. Essa mensagem é fundamental, porque o governo americano tem pressionado diretamente o Planalto como se fosse possível aliviar a situação do ex-presidente. Além disso, Lula deve aproveitar para reforçar demandas do setor produtivo brasileiro. O agronegócio, por exemplo, já cobrou do governo que lute pela isenção de tarifas sobre café e carne bovina, dois dos produtos mais afetados. Do outro lado da mesa, a expectativa é que Trump volte a bater na tecla da redução da tarifa brasileira sobre o etanol americano, um ponto antigo da agenda de Washington. Agora, olha o detalhe importante: o formato do encontro ainda não foi fechado. Diplomatas defendem que a primeira conversa seja por telefone, justamente para medir o tom, antes de arriscar um encontro presencial que poderia gerar mais desgaste do que resultado. E eu quero ouvir a sua opinião. Você acha que Lula deve ir para cima e bater de frente com Trump, ou adotar uma postura mais pragmática para tentar arrancar alguma vantagem comercial mesmo em meio às tensões? Seja como for, o que já está claro é que esse encontro não vai ser sobre amizade ou cordialidade, mas sobre jogo político pesado, com cada lado tentando marcar território sem parecer que está cedendo demais. Um detalhe que não pode passar despercebido: um encontro entre Lula e Trump, nesse momento, não seria apenas uma conversa bilateral. Ele teria um peso simbólico enorme no xadrez internacional. Afinal, estamos falando de dois líderes que vêm trocando farpas públicas e que agora podem dividir a mesma mesa de negociação. De um lado, Trump tenta mostrar força interna e externa ao pressionar o Brasil com sanções e tarifas. Para ele, abrir um canal de diálogo é estratégico. Evita que Lula se aproxime ainda mais da Europa ou da China, dois polos que já deram sinais de apoio à soberania brasileira. De outro, Lula quer projetar o Brasil como voz independente, capaz de dialogar com todos, inclusive com quem critica abertamente suas instituições. E aqui vai uma questão interessante. Será que esse movimento pode recolocar o Brasil em uma posição de mediador internacional? Pense bem, Lula tem apostado nessa imagem desde o início do mandato, se colocando como articulador em debates sobre clima, paz e democracia. Dialogar com Trump, mesmo em meio à crise, reforça esse papel de ponte entre diferentes blocos de poder. Mas, claro, há riscos. Se o encontro não render nada de concreto, pode passar a impressão de que o Brasil cedeu espaço sem ganhar nada em troca. Além disso, um gesto mal interpretado pode ser usado pela oposição interna, acusando Lula de se curvar aos Ineuá, justamente depois de discursos fortes defendendo a independência do STF. E eu quero saber de você. Na sua visão, esse encontro vai fortalecer a imagem do Brasil como ator global ou pode acabar desgastando ainda mais a posição de Lula? De um jeito ou de outro, esse abraço improvisado entre os dois líderes já teve um impacto gigante. Mostrou ao mundo que, mesmo em meio a sanções, pressões e críticas duríssimas, ninguém pode simplesmente ignorar o Brasil na mesa de negociações. Se no cenário internacional o possível encontro entre Lula e Trump pode reposicionar o Brasil no tabuleiro diplomático, aqui dentro ele já começa a mexer nas peças da política nacional, especialmente com as eleições de 2026 no horizonte. Para a base governista, esse diálogo pode ser usado como prova de que Lula é um estadista, capaz de encarar até os adversários mais duros e defender a soberania do Brasil sem baixar a cabeça. A narrativa é de que o presidente estaria mostrando maturidade política ao buscar diálogo sem abrir mão dos princípios constitucionais, como a independência do STF. Esse discurso fortalece a imagem de Lula junto a setores que valorizam estabilidade e respeito às instituições. Mas, do outro lado, a oposição já prepara sua artilharia. Parlamentares ligados ao bolsonarismo e até setores do Centrão
devem explorar o encontro como sinal de fraqueza, afirmando que Lula estaria cedendo a Trump depois de discursos inflamados. Eles vão insistir na narrativa de que o Brasil deveria endurecer mais e não negociar com quem impôs tarifas e sanções tão duras contra o país. E aí entra a disputa de 2026. Tarcísio de Freitas, favorito da direita para assumir o espaço de Bolsonaro, pode usar o episódio para se vender como o nome da moderação e do pragmatismo, alguém que teria mais facilidade para dialogar com os Ipurniura sem gerar tensões desnecessárias. Já o campo lulista tentará transformar esse encontro em vitrine de firmeza e independência. E eu quero saber de você. Esse possível encontro entre Lula e Trump fortalece ou enfraquece Lula diante do eleitorado para 2026? Será que o eleitor vai enxergar como gesto de estadista ou como recuo? Comenta aqui embaixo, porque esse é o ponto que pode definir muito da narrativa das próximas eleições. No fim, esse abraço rápido entre dois líderes que vivem trocando farpas não é só um gesto diplomático, é um movimento político calculado que pode influenciar negociações comerciais, relações internacionais e até a disputa presidencial daqui a 2 anos.